E a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A serpente no jardim andava com pernas, com seus pés? O que aconteceu na maldição da serpente em Gênesis capítulo 3, versículo 14? Esse é um assunto interessantíssimo que poucos conseguem entender, mas que, conhecendo a cultura judaica, a história dos hebreus, desvendamos com mais facilidade. Após a queda do homem causada pela mentira da serpente sobre influência de Satanás, Deus amaldiçoou a serpente dizendo: Maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. A grande dúvida existe quando as pessoas pegam isoladamente deste versículo as palavras sobre o teu ventre andarás, ou em outra versão, sobre o teu ventre rastejarás, criando assim uma grande ilusão. A serpente andava sobre seus pés. Deus amaldiçoou a serpente por ter falado e enganado o homem, causando a sua queda, tirando as suas pernas? Vamos tentar entender o que a Bíblia nos diz? Primeiro, nunca devemos usar palavras ou versículos isolados para entender as Escrituras. Assim nasceram grandes heresias. Segundo, Moisés escreveu Gênesis através da revelação de Deus, muitos anos após todos esses acontecimentos. Já existiam costumes, tradições, maneiras de falar, já existia uma cultura. A maldição da serpente não foi andar sobre seu ventre, mas sim comer o pó da terra por toda a sua vida, e assim é até hoje. A maldição da serpente é comer ou lamber o pó da terra enquanto rastejava sobre o seu ventre todos os dias da sua vida. Mas o que isso quer dizer? Nós não vemos a serpente comendo o pó da terra. Você sabia que muitas vezes na Bíblia, onde vemos a palavra pó, o contexto do que está sendo dito fala de humilhação e submissão completa. Muitos ídolos de entre o povo eram reduzidos a pó. O bezerro de ouro feito pelo povo no deserto foi reduzido a pó diante do poder do grande e verdadeiro Deus. Lamber o pó da terra ou comer o pó da terra se tornou um tipo de provérbio entre o povo de Israel para falar de humilhação e submissão. Veja alguns versículos que nos mostram isso. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. As nações o verão e envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como uns répteis da terra. Tremendo, sairão dos seus esconderijos. Com pavor virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Esses versículos, que vemos as palavras lamber o pó da terra, fala da humilhação de um povo ao Senhor. Mas isso não se trata somente dos inimigos de Deus ou do povo, mas entre o próprio povo de Israel, quando queriam demonstrar a Deus submissão ou que sentiam humilhados diante de Deus, eles corriam para o pó. Veja só. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Isso nos fala de humilhação. Também o rei Davi, quando orava pelo seu filho com Batseba, que havia ficado gravemente doente, ele ficou 7 dias no pó, em completa humilhação e submissão a Deus. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra, prostrado sobre o pó. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantarem da terra,
porém ele não quis e não comeu pão com eles. Davi se humilhou a Deus e se submeteu ao seu castigo. Temos também a história de Jó, quando Jó perde tudo. Por permissão de Deus, Satanás lhe tirando tudo, ele vai para o pó. Sentindo-se humilhado, vai para o lugar de humilhação. Cozi sobre a minha pele o cilício, que é vestes de saco, e revolvi a minha cabeça no pó. Lançou-me na lama, e fiquei semelhante ao pó e à cinza. E disse mais Jó: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas o Senhor sempre levanta do pó, tira da humilhação aquele que se arrepende. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porquanto te levantei do pó, e te pus por chefe sobre o meu povo Israel. Amém? No Novo Testamento, Jesus envia seus apóstolos a pregar o Evangelho por todas as cidades, e aqueles que não o recebessem e não ouvissem as palavras dos apóstolos, eles deveriam sair daquela cidade ou daquela casa, sacudindo o pó dos seus pés. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Isso nos fala de humilhação daqueles que rejeitam a Cristo, assim como Sodoma e Gomorra foram humilhadas e reduzidas ao pó. Aquele que o rejeita também o será. E quem cair sobre esta pedra, que é Cristo, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzida a pó. E a conclusão do que vemos é: Deus não tirou as pernas da serpente no Éden, como num passe de mágica, para que a serpente rastejasse sobre o seu ventre. Deus simplesmente disse: serás humilhada e submissa todos os dias da sua vida. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.